trigonometria no triângulo. Primeiro ano, professor Modo Fim, tá certo? Observe esses exemplos, olha só. Aí, ó, uma garotinha, né, diante de uma rampa, a distância entre ela e a casa é de 100 metros, né, em linha reta, ok? A altura dela em relação à casinha é de 18 metros, ok? Pessoal, esse barulho está atrapalhando muito vocês? Vocês estão tá dando para me ouvir? Gente, ó, essa imagem, ela já nos dá assim, uma ideia de que existe algum cálculo que se faz em cima desse triângulo para obter o valor da distância entre ela e a casa, indo pela hipotenusa, tá certo? Essa outra figura aqui, ó. Então, olha só. Quantos metros nossa personagem percorrerá até chegar à casa? Para essa resposta, exige-se uma análise do triângulo. Né? No outro, ó, qual é a altura da árvore? Será que é possível obter essas respostas? Será que está ao nosso alcance obter essas respostas? Gente, é muito simples isso, é muito simples mesmo. Garanto a vocês que isso é simples. Durante o nosso estudo, a gente vai entender como faz esse processo, como chega à resposta, como a gente vai chegar à resposta, para que vocês possam mergulhar nesse assunto e entender de forma bem simples, tá bom? Então vamos à frente. Nesse capítulo, estudaremos essas e outras situações envolvendo a trigonometria no triângulo. Tá certo? Você sabe o que é seno, cosseno e tangente? Então, esses três elementos, esses três nomes, vai ser muito comum na nossa análise a partir de agora, tá bom? No nosso estudo. Então, olha só. Aperte os cintos, que agora iremos dar início a essa trajetória incrível. Então, olha só. Vamos aproveitar a oportunidade, gente, de falar sobre inclusão. Ou seja, antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, vamos incorporar a esse tema o tema inclusão. Então, o que seria inclusão para vocês? Tá bom? Então, vamos analisar isso. Mais especificamente sobre acessibilidade. Pessoal, o que é que vocês entendem por inclusão e acessibilidade? Será que tem alguma coisa a ver com acesso? Tem alguma coisa a ver com a possibilidade de alguém chegar a algum lugar? Tá certo? Então, gente, a acessibilidade é uma forma de inclusão. Então, nem todos os ambientes têm acesso para todos. Vou trazer aqui alguns exemplos. Olha só. No livro de vocês, na página, acho que é 200, eu estou sem o slide aqui do livro, aqui nessa tela, mas olha só, acho que na página 235, vai falar sobre isso aqui, ó. 235 é 236, por aí, ó. Tá certo? Ó. Acessibilidade. Gente, olha só, essa imagem mostra que a acessibilidade é direito de todos e responsabilidade de cada um de nós. Essa é a introdução do assunto de trigonometria no triângulo, tá certo? No livro de vocês. Temos aí, de início, um cadeirante, né, uma pessoa com necessidades especiais, né, que necessita de uma cadeira de roda. Temos uma pessoa com um cachorrinho, né, o cachorrinho acompanhando ela, ou seja, qual seria a deficiência dessa pessoa que está com um cachorrinho? Quem poderia dizer? Muito bem, Ana Flávia. Tá bom? A gente poderia, então, dizer, Ana Flávia, deficiência visual, não é isso? E o outro está com a muleta. Dá para perceber alguma coisa aí na perna dele, aí, ó, está engessado, né, ó? Então, ele tem uma deficiência de locomoção, não é isso? Ou seja, algum problema não está lhe permitindo andar de forma igual os demais, não é isso? Já atrás dele tem uma senhora com uma criancinha de colo, ó, tá vendo? Um carrinho de bebê. Tá bom? Então, essas pessoas, gente, e por último, temos o senhor de idade, ó. Então, temos aqui 5 exemplos de pessoas que necessitam de acessibilidade, né, a determinados ambientes. Tá bom? No caso da menina que está com a cadeira, o homem da muleta e a senhora com a criancinha e o senhor de idade, eles não vão poder subir escadas muito longas ou escadas de qualquer forma, né? Porque são pessoas que dependem, tá certo?
de um caminho mais amplo para eles andarem. Então, olha só, vamos ler isso aqui, ó. A acessibilidade busca garantir o uso com segurança e autonomia dos espaços e serviços que a cidade oferece, independentemente da necessidade de cada um, sendo ela permanente ou temporária, fornecendo a maior independência possível. Então, se você quer chegar até o fórum, e o fórum tem várias escadas até chegar lá, então não vai ter ali condições de um cadeirante chegar até aquele fórum. É necessário que haja ali uma rampa de acesso para que tanto o cadeirante, como aquele que tem deficiência visual, como de muleta, como a pessoa idosa, como a mãe com a criança, dentro do carrinho de bebê, possam ter acesso àquele ambiente. Não é isso? Então, essa necessidade, seja temporária ou permanente, tem que ser facilitada para aquela pessoa, tá bom? Então, para garantir a melhoria da qualidade de vida das pessoas com algum tipo de necessidade especial, medidas podem ser adotadas, como legendas ou intérpretes de Libras em programas de televisão para deficientes auditivos. Então, quem tem problema de audição, não consegue ouvir direito, então, a legenda ou o intérprete de Libras vai facilitar a vida para essa pessoa. Livros escritos em braille ou softwares especiais para navegação na internet para deficientes visuais, né? Então, vai ter aí aqueles livros, não, deixa eu ver, tá vendo? Vai ter ali aqueles livros onde, até mesmo nas caixinhas de remédio, vocês percebem isso, que tem aqueles carocinhos, né, que é escrito em braille, né, que quem tem deficiência visual, passa ali a mão, né, se ele tiver conhecimento de braille, ele vai entender o que ali está escrito, tá bom? O que mais? Espaços físicos planejados em locais públicos e privados para o deslocamento de deficientes físicos ou pessoas com mobilidade reduzida. Você sabe dizer se na nossa escola tem essa acessibilidade para todos? Quem poderia dar um exemplo aí de que a nossa escola tem esse tipo de acessibilidade? Gente, nossa escola tem sim, tá certo? Eu sei que vocês são de primeiro ano e talvez não conheçam bem a nossa escola ainda, tá bom? Alguns já têm ido, outros ainda não foram, mas a nossa escola tem sim. Se você observar bem, para você ir para a sala de aula, tem aquele acesso, como se fosse um caminho feito com os quadradinhos, com as bolinhas nele. Tá certo? Os quadradinhos com as bolinhas dentro dele. Ou seja, aquele acesso ali é para deficiente visual. Né? Ele vai andando por sobre aquele caminho, né? E vai percebendo por onde segue o seu caminho. Então, aquilo é um tipo de acessibilidade. Tá bom? Professor, e as pessoas que vão lá para o primeiro andar? Como é que os cadeirantes vão subir até o primeiro andar? Gente, a nossa escola ela tem um cuidado de não fazer lá em cima uma atividade que seja preciso. Aliás, a nossa escola tem um cuidado de não oferecer para o deficiente físico um serviço ou uma oportunidade que para ele ter acesso tem que ir lá para cima, não. Tá certo? Nós temos salas embaixo, tá certo? Que nesse caso, a nossa escola ela adapta as salas de baixo para quem tem essas necessidades especiais, ou seja, os trabalhos que são vistos na ala de cima, no primeiro andar, são os mesmos trabalhos que poderão ser vistos também na ala de baixo. Então, ninguém será prejudicado por não poder acessar o primeiro andar, tá bom? Qualquer pessoa que necessitar de um determinado serviço ou aula, coisa parecida, no primeiro andar, vai ter a mesma coisa na parte de baixo. Então, a nossa escola, sim, está adaptada para receber essas pessoas com mobilidade reduzida, tá bom? Professor, e o acesso ao ginásio? Tem, tá? Dá para entrar lá numa boa, não precisa de escadas para subir ali, né? E no auditório também, então tem como chegar, tá bom? Então nós estamos, sim, preparados, ok? Vamos adiante. Vamos chegar na matemática dessa parte, tá bom? Algumas dessas melhorias são regulamentadas por leis e normas. Uma delas é a que estabelece a inclinação máxima que uma rampa de acesso deve ter, informando que a razão, que é a razão, gente? A razão aqui no caso é uma divisão, uma fração, né? A razão entre a altura A, que se deseja acessar, e o comprimento horizontal C da rampa deve ser no máximo 0,0833 infinito, não é isso? Ou seja, aqui está a matemática da acessibilidade. As rampas que dão acesso a determinado ambiente,
eles, para serem conforme as leis do nosso país, as leis em vigor, o comprimento, aliás, a altura daquela rampa, dividido pelo comprimento horizontal, ou seja, a distância entre um ponto e outro, né, de forma horizontal, ele não pode ser maior do que 0,08. 333, não é isso? Então, tem que ser um nivelamento conforme o padrão. É por isso, gente, que muitas vezes você vê o acesso a um prédio que, para quem não tem nenhuma deficiência, você olha assim e diz, rapaz, para que tanta rampa? Para que uma rampa tão alta assim? Mas se você observar bem, essa rampa, aliás, ela vai e volta como se fosse assim, aquele zigue-zague. É exatamente porque se ela fosse direto, uma rampa só, ia ficar muito inclinada. Ia ficar difícil para as pessoas que têm deficiência acessar aquele ambiente. Tá bom? Então, é preciso que a altura máxima dessa rampa, dividido pelo comprimento dela, seja menor ou igual a 0,08333, tá bom? Assim, por exemplo, vamos observar a partir de agora os exemplos, tá bom? Assim, por exemplo, para acessar uma altura de 1 metro, ou seja, para você acessar uma porta onde a altura dela em relação ao chão é de 1 metro, tá certo? É necessário um comprimento horizontal igual ou maior do que 12 metros. Ok? Ou seja, para acessar uma altura de 1 metro, é necessário que o comprimento horizontal da rampa não seja inferior a 12 metros. Tá certo? Então, tá lá a alturazinha da porta, 1 metro em relação ao chão. Para quem não tem deficiência, alguns degrauzinhos resolvem. Mas para quem tem deficiência, não. Tá bom? É preciso que ele consiga subir aquele ambiente sem precisar ninguém ir atrás empurrar ele. Então, para isso, tem que ter uma rampa de pelo menos 12 metros. Tá bom? Caso contrário, ele vai precisar de alguém para empurrá-lo. Ou seja, 1 sobre 12, 0,83333. Tá certo? Então, esse 1 sobre 12 é a média, tá bom? Em relação à razão entre a altura e o comprimento da rampa. Tá bom, gente? Então, tá aí, ó. Isso aqui que a gente está vendo é a altura sobre o comprimento. A sobre C. Tem que dar um valor menor ou igual a 0,08333. Gente, vamos ver isso aqui a partir de um exemplo? Tá bom? Observe que nosso livro já começa com esse assunto, já começa com essa parte aqui, onde vai nos mostrar a matemática dentro da acessibilidade. Então, olha só. Aí, ó. Temos aí 3 perguntinhas bem interessantes. Então, 3 itens para a gente analisar. Primeiro, item A. Eu quero, gente, agora ouvir vocês. Tá bom? Não me deixem falando sozinho, por favor. Tá certo? Vamos lá, item A. Em sua opinião, qual a importância de estabelecer leis e normas que garantam a acessibilidade? Agora com vocês. Qual a importância, gente, de estabelecer leis e normas que possam garantir a acessibilidade das pessoas? Vamos lá? Quero ouvir vocês. A Lariciane disse o seguinte: porque assim é mais favorável para pessoas com alguma deficiência e que elas consigam fazer as coisas sozinhas sem precisar de ajuda. Muito bem. Certíssimo, Lariciane. Aí pergunta-se, será que essas pessoas querem fazer sozinhas porque elas são egoístas? Elas são arrogantes? Não querem ajuda de ninguém? Não, gente, não é bem assim. Olha só, nem sempre vai ter pessoas que queiram lhe ajudar. Nem sempre você vai estar num ambiente onde vai ter pessoas disponíveis para lhe ajudar. E nem sempre as pessoas vão poder te ajudar naquela hora. Então, é muito importante que cada um de nós tenha condições, tanto de ser ajudado para fazer alguma coisa, como também tenhamos condições de fazer alguma coisa sem precisar de ajuda. Ou seja, a gente precisa estar livre, né, para fazer tanto uma coisa como outra, tá bom? Larissa, minha filha, falou não, como assim não? Não entendi esse não aí, entendeu? Tá certo? Acho que foi alguma pergunta que eu fiz que quem respondeu não, né? Mas tudo bem. Tá bom, então item A, há sim importância em que todos os ambientes que precisem de acessibilidade tenham. Ok, valeu, Alessandro, tá bom? Gente, item B. Então tá aí, o item A, a pergunta foi essa aí, ó. Tá certo? Vamos agora para o item B, ó.
Cite algumas medidas, além das apresentadas no texto, que podem auxiliar pessoas com alguma necessidade especial. Fazer rampas e calçadas rebaixadas. Tudo bem, fazer rampas. O que mais tu falou, colega? Calçadas rebaixadas. Pronto, calçadas rebaixadas, fazer rampa. Tem mais alguma coisa que a gente possa ser feito para essas pessoas? No dia a dia de vocês, vamos supor... Falhou do microfone. Repete aí novamente, por favor. Apoios, muito bem. Principalmente em banheiros públicos, né? Os banheiros públicos. Isso, exatamente, tá certo? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Banheiros adaptados para cadeirantes, piso tátil para deficientes visuais, que a escola tem, inclusive, né? Elevadores em transportes coletivos para cadeirantes, etc. Então, não sei se vocês já viram, mas tem alguns coletivos, em Fortaleza, por exemplo, São Paulo, nas capitais, né? Nas grandes capitais, que quando chega o cadeirante, o ônibus, ele desce, ele põe para fora, bota para fora, né? Como se fosse uma plataforma de elevador, aí o cadeirante sobe naquela plataforma, e aí ele sobe aquela plataforma e a pessoa entra para dentro do transporte. Então, é um tipo de elevador em transportes coletivos, tá bom? Muito bem, vocês estão afiados, viu? E, por último, o item C. Essa aqui, gente, também exige de vocês um certo conhecimento. Olha só. Para acessar uma altura de 50 centímetros. Deixa esse carro passar, viu? De novo. Para acessar uma altura de 50 centímetros, qual deve ser aproximadamente o comprimento horizontal mínimo da rampa? E aí? Observe que a gente viu agora há pouco, viu que para acessar uma rampa de 1 metro, a gente viu agora há pouco, para acessar uma rampa de 1 metro, é necessário o quê? É necessário uma rampa de... Olha só, Mário, vamos analisar aqui, ó. A gente viu aqui agora há pouco, deixa eu voltar aqui, viu? Ó. Olha aqui embaixo, ó. Abaixo desse quadradinho vermelho, ó. Assim, por exemplo, para acessar uma altura de 1 metro, então, para acessar uma altura de 1 metro, é necessário que o comprimento horizontal da rampa não seja inferior a 12. Então, se a altura é de 1 metro, a rampa ela tem que ter o comprimento de pelo menos 12 metros ou mais. Então, para cada 1 metro, 12 metros ou mais de comprimento, tá bom? E no caso aqui, do item C, para acessar uma altura de 50 centímetros, qual deverá ser aproximadamente o comprimento horizontal mínimo da rampa? Isso aí é bem lógicozinho, viu? Isso aí é bem lógico. Se para você alcançar 1 metro, você vai precisar de pelo menos 12 de comprimento, então para alcançar 50 centímetros, vai precisar de quanto? E aí, qual é a lógica aí, a lógica matemática aí? Se para acessar 1 metro, precisa de pelo menos 12 metros, então, para acessar meio metro, precisa de quantos metros de comprimento? Muito bem, Lariciane. 6. Beleza. Viu aí, ó? Vejamos, eu coloquei aqui, vejamos. Vamos analisar esse item C com mais calma. Olha só. Para acessar uma altura de 50 centímetros, qual deve ser aproximadamente o comprimento horizontal mínimo da rampa? Tá bom, gente? Se alguém chegou aí agora, não esqueça aí da frequência, tá bom? Eu não vou mandar de novo, viu? Aí, ó. Olha só, gente, ó, observe que foi dito. Assim, por exemplo, para acessar uma altura de 1 metro, é necessário que o comprimento horizontal da rampa não seja inferior a 12 metros, pois 1 sobre 12 é igual a 0,08333. Ou seja, a divisão dessa altura pelo comprimento da rampa tem que dar igual ou menor do que 0,8333. Tá bom? Então, veja só. Isso aí, ó, é altura sobre comprimento. Logo, isso significa que, para acessar uma altura de meio metro, o comprimento da rampa deverá ser igual ou maior que
6 metros, pois 50, que é a altura, dividido por 6 metros, que são 600 centímetros, vai dar o quê? Vai dar, simplificando, vai ficar 1 sobre 12, ou seja, corta o zero de cima do 50, né, com o zero do 600, vai ficar 5 sobre 60. Aí 5 dividido por 5 dá 1, e 60 por 5 dá 12. Então, 50 sobre 600 equivale a 1 sobre 12. Ou seja, 0,08333 infinito. Tá bom, gente? Então, a nossa colega aí acertou, Lariciano, né? E certamente mais alguém deve ter raciocinado também a mesma coisa, talvez não tenha falado, né? Mas tenha raciocinado, tá bom? Então, a resposta do item C é exatamente 6 metros, tá bom? No mínimo, pode ser maior, mas no mínimo 6 metros, tá bom? Vamos para frente? Gente, essa aí, ó. Analise bem a pergunta que é feita nesse caso aí, ó. Apesar de que essa escada, ela tá um pouco assim estranha. Não, mas no começo parece assim um degrau, mas não é. No comecinho dela aqui, esse brilho aqui como fosse assim, como se fosse alumínio, na verdade ela é o início da rampa, tá bom? Ela segue do chão até lá em cima, sem formar como é que eu posso dizer? Um degrau, tá bom? Então, olha só, o acesso às dependências de uma certa instituição, tem um comprimento de 15 metros, então tá aí, ó. Tá bom? A distância do começo dessa rampa até o começo da escada, por baixo, né, horizontalmente falando, é de 15 metros, conforme a figura abaixo. Tá certo? Então, gente, qual é a altura máxima dessa rampa? Ou seja, para que seja os padrões da lei do nosso país, que tem que ser menor ou igual a 0,8333, tá certo? Então, qual deverá ser a altura dessa rampa aí, ó? Para que essa rampa seja adaptada a cadeirantes, qual deverá ser sua altura máxima, para que seja possível um cadeirante subir normalmente sem precisar de ninguém empurrar a sua cadeirinha. Então, olha só como é simples a questão. Muito simples, ó. Solução. Gente, conforme a questão nos trouxe, conforme foi dada a dica lá no começo do assunto, você tem que fazer o quê? A altura sobre comprimento. Certo? Quem é a altura aí? É o nosso X. Quem é o comprimento? É o 15. Então, essa altura sobre o comprimento, ela deverá ser, olha só, X sobre 15, né? Isso tem que ser igual a 1 sobre 12. Ok? Você também, ao invés de colocar igual, você pode também colocar menor ou igual. Né? Tanto faz. Tá bom? Então, olha só. Presta atenção. Esse 1 sobre 12, a gente já viu no slide anterior. Por que tem que ser 1 sobre 12? Porque a altura sobre o comprimento tem que dar um valor menor ou igual a 1 sobre 12. Ok? Então, no caso aqui, a altura é x. O comprimento é 15. Então, x sobre 15 tem que ser igual a 1 sobre 12. Gente, fazendo meio pelos extremos, dá para saber a resposta aí. Bom, vamos lá. Vou fazer, viu? Estou ouvindo aí um silêncio da parte de vocês, né? Mas vou tentar fazer. Gente, olha só, meio pelos extremos. 12 vezes x vai dar igual a 12x. Ok? Que é igual a 15 vezes 1 é igual a 15. Ok? Bruno Wesley, bom dia. Gente, vou repetir aqui novamente aqui o link da frequência, caso alguém tenha chegado depois, possa aí usá-lo, viu? Ó, x vezes 12, ou 12 vezes x, vai dar 12x. E 15 vezes 1 igual a 15. Ok? E agora, você vai deixar o x igual a... E o 12, que está multiplicando, passa para o lado direito, dividindo, não é isso? Ó? Então vai ficar assim, ó, x igual a 15 sobre 12. Ok? Gente, 15 sobre 12 dá para dividir. Dá, sabe quanto?
1,25 metros. Ou seja, para que essa rampa seja adaptável, ou seja, correta, né? Seja viável para um cadeirante subir sem necessidade de ajuda de ninguém, a altura dela tem que ser no máximo 1,25, com esse comprimento de 15 metros, tá bom? Então, se essa rampa tiver uma altura acima de 1,25, já vai dar problemas para o nosso cadeirante. Tá certo? O cadeirante precisa ter, no máximo, 1,25 de altura, nossa rampa aí, para que ele possa acessar o ambiente sem necessidade de ninguém próximo a ele, ou sei lá, ou tentando ajudá-lo, tá bom? Então, gente, olha só, no nosso dia a dia é possível a gente encontrar o uso da matemática, o uso da trigonometria. Isso aqui é uma trigonometria dentro do triângulo, tá certo? Observe que na lateral dessa rampa você vê aí um triângulo, ok? Cujo processo de você encontrar o valor da altura se faz a partir, né, no caso aqui, ó, da altura máxima para o cadeirante, faz a partir da relação entre 1/12. Tá certo? Gente, algum de vocês não entendeu essa questão, ou não entendeu esse assunto, querem que eu repita alguma coisa? Fale aí, por gentileza. Alguém quer que eu repita ou deu para entender isso aí? E aí, eu quero ouvir vocês agora. Vocês entenderam? Deu para entender isso aí? Em primeiro ano A, primeiro ano B. Vocês entenderam esse assunto? Ou seja, será que a partir de agora já dá para você... valeu, Marina, por repetir aí o leito da frequência, tá bom? Será que a partir de agora dá para vocês medirem algumas rampas da cidade ou da escola, sei lá, e analisar se essa rampa está ou não adaptada para um cadeirante? Tá bom? A gente vai pegar algumas rampas aí, ou fora da escola, sei lá, e a gente vai fazer essas medições para saber se elas estão ou não adaptadas, ok? Porque não é só fazer uma simples rampa, né? A não ser que o ambiente onde vai ser colocada aquela rampa não tenha espaço suficiente para o comprimento da rampa em si. Por exemplo, há muitas casas aqui na Cidade Nova, por exemplo, que a entrada da casa é um pouquinho alta em relação à rua, né? Por exemplo, aqui próximo à minha rua, tem uma casa que a altura da porta dela é um pouquinho alta. E se fôssemos fazer lá uma rampa de acesso, de duas uma, ou essa rampa ia entrar na rua, né? Não tinha como fazer isso, né? Ou ia entrar nas calçadas das pessoas, dos vizinhos, né? Então, era um pouquinho complicado. Tá certo? Então, nem sempre o ambiente onde está localizada aquela rampa tem espaço suficiente para atender ao pedido de uma rampa. Tá certo? Então, nesse caso, se faz necessário que alguém ajude o cadeirante a ter acesso àquele ambiente. Tá bom, gente? Então, pessoal, a nossa aula hoje era só sobre isso, era só até aqui, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, ok.